Pronto. Sheila, então tu vai fazer a pergunta da Tainá. Pode ser, deixa eu só voltar aqui na pergunta dela. Gente, faz só um favor para mim, repassa as perguntas de novo aqui para mim, só para ela descer nas minhas mensagens. É porque eu recebo mensagem demais aí. A gente pode apresentar ela. Te mandei aí no privado, Suzy. Chegou! E eu tava com o Nossa microfone convidada já está desligado. aqui. Olha só que coisa boa. Ó, gente, como é que vocês estão? Estamos bem. Graças a Deus. Graças Tudo bem. A cadeira de vocês está indo como vocês queriam? Eu também dou prática integrativa em saúde, só que lá no Harmony, na sexta de manhã. Ah, que legal. Não sabia. Eu gosto bastante dessa cadeira. Eu vou só mandar aqui um e-mail urgente lá pro hospital. SGH, peraí. SGA, o sistema. Que eu saí do hospital, mas o pessoal do técnico não trocou o meu acesso com a pessoa que está me substituindo. Ela está em desespero, precisando entrar nas coisas para acessar os pacientes. Aí eu vou só enviar aqui o WhatsApp para ela. Mas eu dei uma olhada nas perguntas de vocês, achei elas muito pertinentes e muito difíceis também. São perguntas assim complexas. Eu dei uma pensada antes assim de responder para o áudio de vocês não ficar gigante, né? Tem esse detalhe. Pensei nisso também. Vocês vão começar a gravar só para a gente começar ou vocês já vão começar agora? Eu já coloquei para gravar, mas a gente. Certo. Os bastidores, né? Vocês vão cortar depois. Exatamente. A gente vai editar até porque fica melhor. Fica, deixa eu só ligar. Preocupado que horas vai entrar, né? A gente já colocou para gravar aqui. Vou fechar aqui a porta para abafar o barulho também. E aí vocês narram a primeira pergunta ou vou lendo a primeira pergunta? Não, a gente vai fazer assim, Larissa. Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde. Agradecer a você pela sua disponibilidade. A gente sabe que a sua demanda deve ser intensa, né? Você, como psicóloga, consultório, clínica, professora, enfim, né? São tantas atividades e você encontrou um tempinho para estar conosco e a gente quer te agradecer de verdade pela sua disponibilidade por estar conosco aqui, né? E a gente vai conduzir da seguinte forma: são 6 perguntas, como a gente tinha colocado, e cada uma de nós vai estar fazendo uma pergunta para você, tá? E aí você sinta-se à vontade para responder de acordo com o que você achar pertinente do que a gente vai estar trazendo para você, tá certo? Tá bom. Bem, então, só para a gente elaborar aqui, o assunto que a gente vai estar trazendo, antes de mais nada, eu queria até, se você me permite, né, eu estava olhando aqui, você é neuropsicopedagoga, né, mestranda em cuidados clínicos, pós-graduada em psicanálise com criança e adolescente. Pós-graduanda, mas vai acabar agora em agosto. Vai acabar agora. Certinho. Especialista em saúde da criança e do adolescente. Isso. E já finalizou residência em pediatria. Essa especialização que me dá o título de especialista em saúde da adolescência foi a residência da pediatria. É porque não pode ficar especialista em pediatria profissionais não médicos. A pediatria é uma área exclusiva da medicina, então os profissionais da equipe multi, enfermeiro, físio, farmacêutico, todo mundo que faz aí a ResMulti no âmbito da pediatria, por isso que a gente diz que a residência é em pediatria, porque faz a residência em hospital pediátrico, mas o título que a gente recebe é especialista em saúde da criança e do adolescente. Então, a minha primeira especialização foi psicologia hospitalar, fiz especialização de cadeira sentada mesmo, com aula,
a minha segunda especialização, eu comecei a neuropsicopedagogia, precisei interromper um tempo para ir para a residência, que é dedicação exclusiva, e é importante que seja, senão a gente enlouquece, porque são 60 horas no hospital, não é brinquedo, nunca romantiza essa carga horária para ninguém, é adoecedora sim, há vários âmbitos aí de tentativa de diminuir. Quando foi no final da residência que as coisas foram afrouxando, eu fui terminando a pós de neuropsicopedagogia e já engatei a pós de psicanálise, que estou terminando agora e comecei esse ano o mestrado. Uau! Mas é isso mesmo. Muito bom. Muito Então, bom. a gente trazendo aí essa relevância da sua especialização, e para a gente é uma inspiração, né? Que estamos ingressando nesse meio também. E a gente quer começar, o objetivo desse trabalho é a gente ver a percepção, a visão de como funciona a psicologia dentro do SUS, né? Então, assim, seus antecedentes, seus percursos, suas perspectivas, quais os desafios, e mediante isso, nós elaboramos aí 6 perguntas para você. E a primeira delas é o seguinte: o que despertou em você, Larissa, a vontade de trabalhar na área da saúde, especificamente na psicologia, e principalmente no SUS? Certo. Essa pergunta tem 3 frentes, né? Porque tem a psicanálise, a psicologia e a psicologia no SUS. Então, a primeira, a psicanálise. Eu fui para uma análise na infanto-juvenil, eu jovem, meus pais precisaram de um apoio comigo e fui levada a um analista. Não sabia que era um analista, porque eu era um sujeitinho em formação, eu era uma pessoa nova, não sabia o que era isso. Mas eu fiz essa análise e parei, em outros momentos retornei, porque aí não é análise, é análises, né? Ela para e volta, mas sempre com a mesma analista, que é com quem estou até hoje. E num dado momento, minha primeira escolha era ser professora. A minha primeira escolha, eu queria ser professora, mas não animou muito as pessoas da minha família, que era a primeira geração, porque sempre tem aquela coisa, uma coisa é a primeira geração de formado, outra coisa é a segunda. Eu sou da segunda geração de ensino superior da família, e minha irmã mais velha já tinha ensino superior, então o que se espera do ensino superior da segunda geração não é pedagogia, não é teatro, são coisas mais respaldadas socialmente e que se espera que tenha um respaldo financeiro também. Aí eu quis fazer, pois então, se não vou fazer história para ser professora de história, nem antropologia, porque antropólogo me disseram que só faz antropologia quem é rico, para virar autor de livro depois. Vou ser arqueóloga. E aí a arqueologia só tinha em Recife, e como eu entrei muito cedo na escola, eu ia concluir o ensino médio com 16 anos. Tinha a menor condição de ir sozinha para Recife com 16 anos. Eu sei que esse pouco parece loucura, mas eu, adolescente, tinha um mínimo de juízo. Eu tinha juízo suficiente para entender que eu era um sujeito faltante, e muito faltante. Com 16 anos, que eu tinha menor. Minha mãe não falou, você não vai. Eu mesma sabia, eu não vou para Recife sozinha fazer arqueologia. Então, outra coisa terei que inventar. E nisso, minha amiga, que não fazia análise, não fazia psicologia, mas comentou, olha, tu tem muito perfil de psicóloga, porque tu gosta de estudar, tu gosta de conversar, tu tem muito perfil da pessoa que gosta de pesquisar, de instigar. E aí, para minha surpresa, num dado texto do Freud, um tempo depois, ele compara a profissão do psicólogo com o do arqueólogo. Do psicólogo lê-se psicanalista, porque psicologia não existia enquanto curso de graduação formal. Quando a gente fala do Freud psicologia, é uma analogia, porque a psicologia ainda estava assim, se solidificando enquanto ciência naquele campo, né? E aí o Freud compara o analista com o arqueólogo, que vê vestígios do inconsciente e que tenta fazer interpretações de algo que a gente não tem acesso direto através de pistas, né? Pistas do que se dá, e é uma comparação muito justa. A escolha pela psicologia foi uma consequência desse processo. Eu não sabia que existia abordagem. Eu descobri que existia abordagem no semestre que eu entrei em psicologia. Então, eu não escolhi a psicanálise não porque eu não queria escolher, mas porque eu não sabia que havia sim uma escolha para se fazer. Para mim era tudo a mesma coisa. Skinner, Vygotsky, essa galera tudo era psicólogo. Para mim, não sabia que existia isso.
E aí, alguns semestres eu gostei de todas as abordagens, eu lembro com muito carinho das minhas professoras, Débora Lobo da comportamental, Juliana Pita da fenomenologia, e mais uma hora a gente tem que fazer a escolha, né? E eu percebi que a que mais encaixava com o meu modo de ver o mundo, porque a gente sabe que a escolha da abordagem é sempre por um ethos. A gente fala muito de ética, né, na cadeira de ética. A escolha da abordagem é por um ethos. Todas têm muito a contribuir, todas são eficazes, o que não falta é estudo, mas a escolha da abordagem é por um ethos. E o que me encantou na psicanálise foi a ética da psicanálise perante os sujeitos, né, que é um modus específico de atuar, e isso manteve. A saúde pública veio junto do que eu via, porque a minha mãe é funcionária pública, hoje vai fazer 22 anos que é funcionária pública, em hospital, ela é assistente social, ela não é psicóloga, mas ela tanto trabalha no hospital como na assistência, e nessas equipes possui psicólogos tanto na assistência social como no hospital, e eu já sabia que psicólogo podia trabalhar em clínica, podia trabalhar em escola, meu pai era advogado, falou que tinha a jurídica, então pensei assim, cara, é uma área muito ampla, é gigante, não é possível que eu não me encontre em alguma coisa na psicologia. Mas me encantou muito o serviço público, porque se enquadrava com o que eu queria, eu já pensava numa estabilidade, eu já pensava. Gosto muito de servir ao público, eu não gosto de usar essa palavra, porque hoje ela tem outro significado. Mas eu sou patriota no sentido, não no sentido de Brasil ou me odeixo, mas patriota no sentido de eu acredito na nossa democracia, eu acredito no que foi construído nesse país pós-Constituição de 88, eu acredito que somos um dos países mais progressistas e mais avançados, e que servir ao público é servir à nação, é servir às pessoas, não é ajudar o outro, porque nós não ajudamos, não é caridade. É um trabalho, eu trabalho para o outro, eu trabalho servindo ao outro. Para mim, o serviço público é servir. E isso enquadra comigo, enquadra com o meu modo de pensar. E para mim era muito fascinante, assim, a psicologia no hospital, porque era uma coisa que eu só ouvia falar e me parecia fascinante, desafiador, gosto de coisas desafiadoras. É tanto que eu fui para a área mais difícil, que é hospitalar pediátrica de alta complexidade. Não tinha mais fácil. Tinha mais fácil? Não tinha. Eu só não me encaixo com emergência, né? Quando eu não passei no JF na primeira vez, mas foi Jesus, porque ia me fazer mal. Esse funcionamento acelerado demais ia me fazer mal. A pediatria eu me encontrei muito bem, porque a gente pensa que é só o querer e é só o desejo. Mas a gente somos pessoas. Antes de sermos profissionais, somos pessoas. E a gente quer muito uma área, mas a dinâmica de funcionamento dessa área, ela pode ser adoecedora para a gente. E a gente só descobre quando a gente vivencia, né? Então, eu fiquei 3 meses na emergência e eu vivi tudo que tinha para viver. Mas eu tenho plena consciência que 1 ano, 2 anos nesse sistema teria sido, sim, muito adoecedor. Então, as respostas são essas. A psicologia junto com a psicanálise, porque tendo em vista a profissão de professora, acabei fazendo um laço, né? Um sintoma, como diria Lacan. Eu dei um jeito de ser professora de outro jeito, não de história, mas de psicologia. Arqueóloga, eu sou uma arqueóloga do inconsciente, e psicóloga foi como eu enlacei esses desejos aí. E o serviço público por isso. Você encontrou uma estratégia de conseguir alcançar tudo que você queria, né? Dentro de uma mesma profissão. Muito bom. É o objetivo da análise, né? As pessoas encontrarem uma forma de serem quem são, a revelia do desejo do outro, né? Claro que se eu faço concurso público muito incentivada pelos meus pais, preciso nem dizer, claro que o nosso desejo é nosso, mas ele é alimentado pelo outro, mas a maneira como a gente escreve esse desejo, a tinta pode vir do outro, mas a escrita é pela nossa mão. É nisso que eu acredito. E essa é a minha ética na clínica com crianças. Entendi. A segunda pergunta, você já respondeu, né? Porque ela diz o seguinte: como você descreveria a realidade do trabalho no SUS para quem ainda não conhece essa vivência, mas deseja atuar nessa área? Então, você falou da sua vontade, o porquê, né, de você ter ido para essa área, mas eu queria que você dissesse, assim, com as suas palavras, o que você diria para as pessoas que estão se formando, que querem ir para essa área, né? Que é o que a segunda pergunta traz.
E aí, serviço público, especificamente o SUS, né? É importante entender que o SUS, ele tem uma base legal, mas como essa base legal é exercida na prática, ela depende de muitas coisas. Ela depende da Secretaria de Saúde da Prefeitura, ela depende dos gestores, ela depende da verba, ela depende do território e, infelizmente, ela depende, inclusive, de partidarismo. Uma das coisas que me incomoda no serviço público é que ele é muito sensível à política partidária. Chega um vereador com uma ideia, bota verba para um projeto, quando esse vereador não se reelege, esse projeto some porque ele era meio de conseguir votos, e vocês vão ver muitas oportunidades de trabalho quando vocês se formarem, de, por exemplo, vereadores que recebem verba para arrumar atendimento psicológico para crianças disso, crianças daquilo, adulto disso, adulto daquilo, suicídio, e aí o vereador se elege, ou não se elege, o projeto some, a coisa não é institucionalizada. Então, assim, o SUS de Calcaia é uma coisa. O SUS de Maracanaú, eu atuei no SUS de Calcaia através da residência por um mês, na atenção primária. O SUS de Maracanaú, que eu vou estar me inserindo agora, né, do concurso que eu vou assumir, é outro. O SUS daqui de Fortaleza, da Secretaria Municipal, é outro. E o SUS da CESA, dos hospitais estaduais, ainda que inseridos na dinâmica municipal, é outra. Então, é entender que tem um geralzão, mas a especificidade, a verdadeira dinâmica de trabalho, ela está muito vinculada ao território, aos gestores, e inclusive se esses gestores são indicação política ou não, se esses gestores estão ali porque são concursados e ascenderam, ou se estão ali porque alguém colocou, porque ou se o gestor está ali porque alguém colocou, ele indiretamente, consciente ou inconscientemente, vai servir a interesses de quem? Entendi. Né? Então, isso é uma coisa que quem quer ir para o serviço público tem que ter ciência. Não há uma opção de você não lidar com isso. E você vai lidar com isso. Essa é a realidade do SUS. Isso é uma coisa que as pessoas não falam. Então, para quem que eu diria para quem está começando isso? Entendo que você vai trabalhar com politicagem, não tem para onde correr. Entendi. Muito obrigada. E vou passar agora para a Nicole, que vai fazer a terceira pergunta. Oi, Nicole. Olá, Larissa. A pergunta que eu vou fazer agora é, assim, de acordo com o que foi discutido até agora, né, nós sabemos que o SUS apresenta alguns desafios, então nós queremos saber o que te faz permanecer, o que te motiva a permanecer nele, a permanecer no SUS, apesar dos desafios. Apesar dos apesares, né? Tudo também depende de como a gente está ficando no SUS, né? O SUS tem vários vínculos. Você pode ser cooperado, você pode ser seletista, que é contratado por empresa privada para servir ao SUS e você é CLT, num contrato de horas, mas você tem férias, 13º e todos os direitos. E você pode ser estatutário, e que é concursado, efetivado, que tem todos os direitos menos FGTS, porque você é estatutário, você não é seletista. Então, tem 13º, tem férias, não tem FGTS, porque a natureza é diferente. E, assim, o que me incentivaria a ficar muito tempo, o resto da minha vida no serviço público, seria, de fato, o vínculo estatutário. É muito complicado ficar muito tempo incooperado. O médio prazo é super possível CLT, porque, principalmente para psicólogo que tem a opção de fazer a clínica por fora, é interessante fazer, e eu trago essa questão da valorização do trabalho, porque na cooperativa e no CLT, não necessariamente você é remunerado pelas suas especializações. Isso é desmotivador, porque a área da psicologia é muito cara para se especializar, né? Tempo e dinheiro. Então, assim, o que me incentiva a ficar no SUS é minha paixão pelo serviço público. Eu sou o que as pessoas já me disseram. Eu tenho um perfil de servidora. Eu entendo que é uma organização social que ela precisa organizar da melhor forma possível, custando o menos possível. Não porque a gente quer um lucro, mas porque o dinheiro é público, ele precisa ser investido da melhor maneira. A lógica capitalista não está fora do serviço público, ela está dentro, só que ao invés de querer lucro, ela quer economia. É um outro motivo, mas a lógica é a mesma. E eu acredito, e eu tenho noção, porque eu já viajei para fora, de que nós temos um dos melhores sistemas públicos de saúde do planeta. Eu tenho essa plena ciência. Nós temos, mais isso, mais aquilo, pipipi, papapó.
nós temos um dos melhores sistemas públicos do planeta. Vá na Europa, vá nos Estados Unidos, vá no continente africano, nos vários países, e pergunte se você escutou falar de como foi o processo de conseguir um transplante de coração. Perguntem para eles como foi esse processo. Lugares em que os órgãos podem ser comercializados, porque saúde não é direito, saúde é mercadoria, né? Então, assim, eu tenho a plena ciência de que nós temos algo de ponta e que nós somos inspiração para vários outros países que querem ter um serviço público no nível que nós temos, no nível que a Inglaterra tem. Inclusive, os países que têm serviço público melhor comparáveis é justamente o SUS, o sistema público da Austrália, o sistema público do Canadá, da Inglaterra, França e Alemanha. Percebam, desses países, apenas o Brasil é subglobal. Apenas o Brasil não é país de primeiro mundo. Então, a gente tem um nível de organização e de efetividade. O SUS é efetivo, poderia ser mais, mas ele é efetivo. A gente erradicou sarampo, a gente erradicou várias doenças, a gente diminuiu gravidez na adolescência em tempo recorde, é estudado em outros países como foi que o Brasil conseguiu diminuir, né? Gravidez na adolescência no período que a gente tem. Então, o que me inspira é que eu sei que funciona e que eu sei que o Estado ele não é feito de luz e de ar, ele é feito de pessoas, ele é feito de colaboradores, ele é feito de gestores e de profissionais. Mas é claro que não dá para ficar eternamente num serviço subvalorizado. Então, eu me instigo muito a ficar, porque eu fiz diversos concursos, vou assumir um agora, e sempre tive a ciência de que um dia eu seria estatutária. Então, não é apenas a paixão, não é apenas o brilho no olho, mas a certeza de que eu estaria num vínculo que eu seria remunerada proporcionalmente às várias especializações que vocês viram que eu fiz, né? E, tipo, eu ainda eu vou fazer 30 anos ainda. Então, eu realmente dei muito gás nos meus primeiros 5 anos de carreira. Todo mundo fala que os primeiros 5 anos são os mais decisíveis. E eu sempre soube disso. Eu dei muito gás para eu estar num patamar estável para fazer a virada dos 30. Era meu plano de carreira, sempre esteve incluso o SUS, né? Então, é essa aliança do meu desejo, mas também o alcance que eu sei que é possível sim ser valorizado no Sistema Único de Saúde, pelo menos sendo estatutário. Vamos passar agora para a Germana, que vai fazer a quarta pergunta. Oi, Larissa. Oi, Germana. Diante assim do que você falou muito da paixão, né, pelo SUS, né, dos desafios. Você acha que trabalhar no SUS mudou um pouco a forma de enxergar as pessoas, a sociedade? Mudou muito. E assim, como você falou muito de servir, que gosta, né, de servir, né? Então, acredito que não seja também um trabalho fácil diante de tudo que você vê dentro ali do SUS, né? Teve essa mudança, assim, de enxergar as pessoas, o ser humano, né, a sociedade no geral de uma forma diferente? Eu acho que só o fato de você trabalhar com crianças, você já vê dentro das dinâmicas familiares, isso por si só já muda a sua visão do núcleo da sociedade que é a família. Mas trabalhar no SUS me permitiu ter uma mudança de visão do que é que eu entendo enquanto saúde. Porque eu via pessoas ali com doenças crônicas, mas que conseguiam levar uma vida com qualidade, né? Não é uma vida sem dificuldade, nem uma vida sem sofrimento, muito menos uma vida sem dor. Mas, por exemplo, você está diante de coisas tão difíceis como crianças com doenças incuráveis, crianças que os pais sabem há mais de 2 anos que seu filho pode morrer a qualquer momento. Quando que ele vai? Não sabemos. Ele pode fazer 10 anos ou ele pode fazer só 6. É a qualquer momento. E você vê pessoas vivendo o seu dia a dia com essa realidade e vivendo com um sorriso no rosto, literalmente, não de maneira figurada, de maneira literal. Eu tive o privilégio de acompanhar algumas crianças em processo de paliação plena e eu vi a vida de um jeito que a morte não invalida essa vida de jeito nenhum. A morte, ela faz parte, ela é dolorosa, é dura, é a perda, mas ela não enfeia a vida. Não vou dizer que ela deixa a vida mais bonita, não sei, tem gente que fala isso. Não consigo opinar quanto a isso, mas que ela não tira nada da vida. A morte não tira nada da vida. Eu vi mães velando crianças muito pequenas, que tiveram pouquíssimo tempo com elas, e mudou a minha visão do que é ser uma mãe também, do que é ser uma mulher e do que é ser uma mãe, e como é uma coisa visceral, como é uma coisa de um outro mundo, esse papel, e como não deveria ser centrado numa pessoa só, porque elas mesmas sofrem
por quererem dar mais e não conseguem, e eu já vejo elas sendo super humanas, meu Deus, você não consegue dar mais porque não tem mais para dar. Não tem mais para dar, era para ter uma rede, era para ter um pai, era para ter um avô, era para ter uma sociedade, era para ter um Estado me amparando. Não tem mais para dar, não tem para dar porque não tem mais. Então, me mudou minha visão da vida, mudou minha visão do que é ser mulher na nossa sociedade. Ver mulheres perdendo emprego, CLT, porque está 2 meses internado no hospital com a criança, sendo ameaçada de perder emprego porque está com a criança internada com pneumonia. O valor da mão de obra da mulher se revela no momento em que ela tem que cuidar de uma criança. O quanto que ela realmente é valorizada. Quando ela tem que conciliar. E isso só é a mulher porque o homem não faz o mesmo. Porque se o homem fizesse o mesmo, não existia essa categoria mulher. A mulher só é assim porque o homem é assado. Se o homem fizesse isso, não ia ser a mulher, ia ser o trabalhador, ia ser todo mundo, né? Então, mudou minha visão sobre essa questão de trabalho, mudou minha visão também sobre a questão da pobreza. As pessoas têm visões muito preconceituosas da pobreza, de que ela é opcional, de que as pessoas gostam de ser pobre, e entre várias outras coisas. E eu mudei muito, eu não tinha essa visão, mas eu entendi porque as pessoas pensam dessa maneira, e passei a entender que as pessoas vulneráveis, elas são pessoas que são extremamente criativas, elas tratam estratégias de viver, e o brasileiro tem essa vibe de ser alegre mesmo. A gente não gosta de chororô. Então, eles parecem por fora que estão bem, mas não estão. Então, as pessoas não estão felizes sendo pobres. Elas só decidem que não vão ser miseráveis, embora sejam pobres, entendeu? É diferente. Então, mudou muito minha questão. Inclusive sobre o que é saúde, que saúde não é ajudar, saúde não é fazer caridade, ajuda não é dar esmola. Saúde é justamente isso. O serviço público é servir. Atuar em saúde é você oferecer algo. Escuta, atendimentos, exames. Não é caridade. As pessoas colocam muito nesse lugar. Isso mudou. E o SUS mudou essa visão. Muito bom. Agora a gente vai passar para a Gessiane. Oi, Larissa. Oi. Em meio às dificuldades da profissão, o que mais te traz satisfação no trabalho como psicólogo? O trabalho com psicólogo, ele é um trabalho muito invisível, né? Um dia desse, uma colega minha, eu acho que eu comentei com vocês em sala de aula, uma colega minha que está superando uma crise imensa na vida dela, ela precisou de vários profissionais de saúde, inclusive advogado, consultor financeiro, precisou de uma rede de profissionais que ela buscou para se reerguer. E a primeira foi a psicóloga, a primeira que ela procurou foi a psicóloga. Mas quando ela foi, tipo, marcar todo mundo no Instagram, eu sei que ela não vai marcar a psicóloga porque até expor uma coisa, né? Mas ela veio falando ao pessoal, ai, fulano, cicrano. E eu, amiga, é tua psicóloga. E ela, ai, meu Deus, tá lá desde o começo, a mulher, ela que estava lá desde o começo. Ela não te tirou do fundo do poço, ela ficou no poço contigo uns 3, 4 meses, para depois ir, né? E ela, meu Deus, mas é um trabalho invisível, ninguém vê. O nosso serviço não é uma coisa que a gente pega e entrega. É uma coisa que a gente observa nos comportamentos, nos pensamentos, é a longo prazo. Então, assim, há reconhecimento, mas o que eu aprendi a me satisfazer é eu saber o que foi o meu trabalho. Porque se a gente fica esperando o reconhecimento de uma coisa que as pessoas nem entendem, porque as pessoas pensam que é magia, bruxaria, e parece mesmo. Você conversa com a pessoa e muda a vida dela, como assim? É padre? Não, não é padre. É espiritual? Não, não é. É um fazer, é uma técnica, é ciência. Não, não pode, porque isso aí parece uma coisa milagrosa, né? Então, assim, eu aprendi a ver o meu trabalho, reconhecer quando eu não estou entregando o que eu deveria e reconhecer quando eu estou entregando o que eu deveria. E me satisfazer quando eu chego em casa e digo, hoje eu fui uma boa psicóloga. Hoje eu fui uma psicóloga suficientemente boa, como diria o INPA. Acho que se a gente espera reconhecimento do outro, gente, a gente vai morrer esperando. Uau. Não é palpável, né? Não tem não dá para pegar, para tocar. É diferente de um produto que você vende, a pessoa compra aquilo e leva para casa, né? E muito bom. A psicopedagogia é mais palpável, porque a nota do menino no boletim aumenta. É verdade, é verdade. Mas o psicólogo mesmo... Então... E assim, e mediante isso que você trouxe, né? A gente já está caminhando para o final aqui, para a última pergunta, né? Está sendo tão rica, eu tenho certeza que, assim como eu, as meninas também estão sentindo isso. Possível. A gente queria ficar até mais tempo e discutir mais sobre cada uma das respostas que você trouxe, mas
para que a gente possa ser mais objetivo com relação ao tempo, para não tomar também tanto o seu tempo que você já demandou aqui. Dentro dessa percepção, como você trouxe aí, política, né, que infelizmente acontece em relação ao SUS. Você falou uma coisa que é uma grande verdade. Só quem tem conhecimento assim da saúde em outros países sabe que o que você falou agora há pouco é totalmente realidade, né? O sistema de saúde público nosso é muito bom. Isso nem existe aí fora. Já começa por aí, que nem existe da forma. Agora, como você imagina o futuro do SUS, e o que você gostaria que melhorasse nos próximos anos? Se você pudesse, né, digamos que você tem a possibilidade aqui de fazer um pedido que fosse acontecer, o que você mudaria? O meu pedido seria que o SUS volte a ter uma lógica de saúde coletiva e que o SUS tome como prioridade urgente para ontem a reforma psiquiátrica. Porque enquanto psicólogas estão me perguntando o futuro do SUS, a gente não está falando do SUS todo. A gente está falando do SUS na perspectiva da saúde mental. E o que está acontecendo com a saúde mental, a contra-reforma psiquiátrica, já existem estudos e artigos sobre isso, vocês podem estar pesquisando, é um entreguismo total da atenção em saúde mental ao setor privado e, pior ainda, ao setor religioso. Eu não estou falando isso com base em preconceito, nem opiniões, mas em dados, em relatórios, diversas fiscalizações nas comunidades terapêuticas que foram incluídas na RAPS pelo governo Temer, que não foi um governo democraticamente eleito, né? Houve um processo de saída da presidente eleito, ele foi colocado enquanto decreto, não houve debate. Esse decreto tira a redução de danos e colocou as comunidades terapêuticas para receber verba do SUS, e o que a gente tem é o desvio, porque uma coisa é uma parte da verba ir para a comunidade terapêutica, outra coisa é a verba só aumentar para a comunidade terapêutica, né? E aí, quando a gente vê as comunidades terapêuticas, e eu falo isso sem medo porque existem dados, eu não estou inventando, existem reportagens, denúncias, processos jurídicos que estão públicos, são fatos, não estou dando minha visão, mas ela é baseada em fatos. Então, o que a gente tem é um entreguismo total da saúde mental a um interesse privado, independente de cunho empresarial ou de cunho religioso, que não pode ser aceitável. O campo psicológico virou o futuro da indústria da saúde. Os profissionais todos, nutris, todos agora estão procurando a área da saúde mental com o boom não só do TEA, mas da ansiedade, da depressão e do burnout, que é produto desse sistema massacrante de trabalho que nós temos aqui no nosso país, e ele é mundial, mas não dá para dissociar do fato de que nós temos uma herança escravocrata na lógica de pensamento do trabalho. Porque vai haver os países europeus, se algum dia eles normalizaram trabalhar 44 horas semanais. Brancos, nunca. Isso é um tempo do feudalismo. Esse negócio de esse trabalho análogo à escravidão é algo muito mais antigo e muito mais superado a eles, porque eles não têm a experiência recente da escravidão. Então, o sistema escravocrata não era escravocrata, mas era análogo, saiu do feudalismo para virar escravidão em outros continentes, mas eles trabalharam em outra perspectiva. Não estou dizendo que as condições de trabalho lá são incríveis, mas são muito melhores que aqui, de muitos e muitos países. E para eles é inconcebível a situação de trabalho que a gente tem. A escala 5x2, na Europa já estão lutando para a escala 4x3. A gente lutando para sair da 6x1 é atualmente atrasado. Então, se a gente tem um sistema que adoece mentalmente as pessoas e a gente fica construindo uma lógica individualizante, por isso que o meu desejo é que a saúde volte a ser coletiva, é que você tem que ir no psicólogo. Você está estressado, você mãe está deprimida, porque você tem que ir no psicólogo. Não pense que é porque essa mãe está desamparada pelo pai, porque essa mãe está sobrecarregada no trabalho, porque essa mãe está num papel social que é massacrante. Então, individualiza um problema que a raiz dele é coletiva. Individualiza um problema que a raiz dele é coletiva, não cria soluções coletivas, mas faz com que esse sujeito pague
por soluções individuais. A psicologia está inserida nisso. Os serviços psicológicos estão inseridos nessa indústria da saúde, que é dos adoecimentos do contemporâneo, que é se sentir sozinho, se sentir deslocado. O autismo, gente, ele também é uma resposta de isolamento. O autismo vem desse sintoma de se voltar para si. O outro, o mundo, é insuportável para mim. Então, eu me em si mesmo, vem a palavra autismo, né? Vem de um ensimesmamento. Então, assim, se a gente está numa sociedade que ela é insalubre, no sistema social que ele é insalubre, ele vai produzir doença. E o sistema único, ele não pode virar consultório. Eu fico assustada quando os prefeitos reformam as UBSs para ficar decorado. Ah, tá parecendo um shopping, olha que legal. Gente, quanto dinheiro foi desperdiçado em estética e cadê a valorização do profissional? Tá certo, tem cerâmica, tem porcelanato no piso da sua UBS. Show. O nutricionista que está com teu filho é o mesmo que vai estar ano que vem? Ou ele é um cooperado que o contrato dele acaba e aí a pessoa mal fica um ano com teu filho e já troca? O profissional que tirou do bolso dele para fazer uma pós-graduação, para ter qualificação para te atender, ele está recebendo um salário proporcional a isso? Então, é isso que é invisibilizado. A gente vê porcelanato, a gente vê inauguração, a gente vê post no Instagram, mas as coisas realmente importantes, elas não são visíveis. Eu acho que é no Pequeno Príncipe, eu estou com o livro dele aqui em algum canto, que a raposa diz que o essencial é invisível aos olhos, uma coisa assim, né? E isso se aplica ao SUS. E o meu desejo é que as pessoas reconheçam aquilo que não é da ordem do ver e do ostentar, e valorize essas coisas que são invisíveis, mas que são absolutamente essenciais e indispensáveis. Você poder fazer um tratamento em saúde mental em liberdade é absolutamente indispensável. Você não está numa instituição de saúde que está incluída na RAPS, mas que usa trabalho forçado como estratégia de tratamento, que prescreve medicamentos sem ter sequer um médico nessa unidade e recebendo verba do SUS, dos nossos impostos para isso. Isso é completamente inadmissível. A realidade que a gente está na saúde mental, ela me assusta. E o problema é, os deputados, os políticos estão cada vez mais comprando a saúde mental como moeda de troca política. Só que a saúde mental que eles estão querendo prometer não é a saúde mental coletiva, comunitária, que a gente sabe que é efetiva, muito mais efetiva que a individual. Vocês vão aprender isso em saúde social, em psicologia social, em saúde pública, mas lá na frente, as estratégias coletivas são mais eficazes que as estratégias individuais, porque o laço social, ele ameniza dor, ele ameniza sofrimento, ele produz saúde mental. Por que é que hoje está todo mundo procurando grupo de artesanato? Por que é que hoje está todo mundo procurando grupo de coach, grupo de tudo? Porque nós estamos sozinhos, nós estamos se sentindo isolados. Então, os seres humanos, eles querem grupo, e às vezes, se eles encontram um grupo de Red Pill ou um grupo de horticultura, depende do meio deles e depende também do que é que o Estado está autorizando ou não. Né? Então, o meu desejo é isso. Sei que eu me alonguei um pouco, mas porque é uma dimensão muito complexa. Sim, sim. E o meu desejo é que a gente pare de ficar com essa lógica de consultório particular como se fosse melhor, porque não é. Existem inúmeras evidências de que as estratégias falam muito em baseado em evidências. A galera só gosta de falar de baseado em evidência para vender curso e para vender produto. Vamos falar de baseado em evidência para fortalecer o Sistema Único de Saúde? As pessoas não querem falar em baseado em evidências, as pessoas querem falar em outras coisas. Porque baseado em evidência é para quem pode pagar para eu cobrar high ticket numa coisa aí. É isso que eu vejo muito nas pessoas desse meio que ficam ficando famosas em cima disso, como se baseado em evidências fosse só para o particular e para o serviço público. Muito bom. É isso. Muito bom. Bem, eu quero agradecer em nome da equipe, né, mais uma vez aí a sua disponibilidade, e foi muito enriquecedor. Quero saber se alguma das meninas, alguém quer falar mais alguma coisa. Caso não, a gente já vai liberar você aí para seus agradecimentos e agradecer de verdade. Só agradecer mesmo pelo tempo aí disponibilizado para colaborar com o nosso trabalho, né, esclarecendo aí essas perguntas. Obrigada, Larissa. Vamos tirar uma foto, Tainá, não sei se você consegue abrir aí. Inclusive, Tainá, amor, um beijo, eu sei que você está no trabalho, viu? Eu reconheço uma sala de aula quando eu vejo uma. Você está no trabalho, você não ligou a câmera, eu sei, viu, lindona? Beijo.
Dou-lhe 1, 2, 3, todo mundo sorrindo. Pronto, ficou linda. Já é. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, obrigada, obrigada, meninas.